Aleluia! A paz do Senhor, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. E esse vídeo é muito importante, um dos vídeos mais importantes que eu irei fazer. Porque o tema é o seguinte, já que nós estamos debatendo a esses dias. O arrebatamento da igreja será antes ou depois da tribulação daqueles dias? O que a Bíblia fala sobre isso? De acordo com pré, será antes. Mas eu não vi nada de pré-arrebatamento. Jesus ele é pós-tribulacionista, como ele fala aqui em Mateus 24, 29, 30 e 31. Vamos ler comigo? Mateus 24, 29, 30 e 31 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Então, como nós vimos aqui, Mateus, ele declara, Jesus mesmo narrando a sua vinda. Depois da tribulação daqueles dias, o sol, as estrelas cairão, irá escurecer, ele então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, vai recolher seus escolhidos dos quatro ventos. Quatro ventos quer dizer o quê? Canta, canta a terra, de uma ou outra extremidade dos céus. Extremidade também é canta, canta a terra, entendeu? Extremidade, você sabe o que é isso. Então, Jesus ele fala um arrebatamento mundial. Ele não está falando aqui nada de implantamento de milênio, que vai vir com a igreja para poder implantar o milênio. Ele não fala nada disso. Então, se você ler Mateus 24, verso 3 até o 31, você vai ver Jesus narrando a sua vinda, com os sinais. Agora, um detalhe muito importante, amados irmãos. Para haver um arrebatamento da igreja, tem que acontecer o quê? Primeiro, uma ressurreição. Concorda comigo? O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, ele fala que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então Paulo ele fala ali que primeiro tem que haver uma ressurreição. Ele fala ali na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele explica a situação dos mortos em Cristo, que haverá primeiro uma ressurreição. Agora, quantas ressurreições há? O que eu vejo aí, muitos falando aí, para poder aderir à sua doutrina, que haverá duas ressurreições. Porque Mateus 24 fala de um arrebatamento. Aí o prega que haverá um antes. Então ele começa assim a titubear, começa a se enrolar, então ele começa a dizer algo que não está na Bíblia. Aí ele diz que haverá duas ressurreições e dois arrebatamentos. Mas a Bíblia só mostra um arrebatamento depois da grande tribulação. E o mais principal, uma ressurreição. Nunca vi duas ressurreições para a igreja, somente uma. Aqui em João, vamos ler com João comigo. João 5, a partir do verso 28. Aleluia. João 5, 28. Não vos maravilheis de porque vem a hora que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então João ele fala aqui, dá testemunho à própria palavra de Jesus, que muitos que se dormem no pó vão ser ressuscitados para a vida e outros para o juízo. Então aqui João não fala nada de duas ressurreições para a igreja. Ele fala apenas duas ressurreições.
Uma para a igreja, para a vida, e outra para o ímpio, para o juízo. Concorda comigo? Daniel 12:2 também fala que muitos que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Nada de ressurreição para a igreja, apenas duas, para a igreja e outra para o ímpio. Não é verdade? Aí, João, qual o tempo que vai se dar essa ressurreição? Antes ou depois da grande tribulação? Porque para ter um arrebatamento, tem que ter uma ressurreição. E vamos ver o que vai acontecer, se é antes ou depois o arrebatamento ou a ressurreição da igreja. Aí João ele fala aqui, João 6,39, diz assim: e a vontade que me enviou é esta, que nem eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, o João ele fala uma coisa muito importante. No último dia. O último dia é hoje? Não. Existiu já o primeiro dia em Gênesis e o último dia no final da grande tribulação. Porque a Bíblia concorda. No andar na nossa lida aqui, vamos comprovar isto. Né? Aí novamente Jesus ele repete no verso 40. De fato, a vontade de meu Pai, que o homem que vier, ou filho, nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Novamente Jesus ele repete novamente. Ele tem uma insistência sobre isso. Se você ler também o 44, também ele fala que ressuscitará no último dia. Se você ver o verso 54, também ele fala que vai ressuscitar sua igreja no último dia. Amém? Aí Marta também estava ciente dessa questão. Que João 11 e o verso, aleluia, 22 diz assim: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Ele concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir, ou de ressuscitar. E eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Marta estava ciente desta ressurreição que acontecerá no último dia, no final da grande tribulação. Porque ela estava ciente que Jesus ele ficava muito com Lázaro, era amigo de Lázaro, ficava lá conversando, e eu creio que Jesus revelou alguns mistérios que ia acontecer nos últimos dias, no último tempo. Como Pedro, capítulo 1, verso 5, ele fala que a salvação se dará no último tempo. Amém? Então, como o último dia é o final da grande tribulação, né? Que Jesus virá depois da grande tribulação, que é já justamente no final, ele fala também no verso 12 e o 48, assim. Aleluia, verso 48. Aleluia, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, João 12:48 fala que também o julgamento será no último dia. Então, ambas partes serão no mesmo dia. Jesus vai vir arrebatar a igreja no último dia e também julgar no último dia. Justamente no final da grande tribulação, que a Bíblia mostra um julgamento no céu. Então, aqui se encaixa, se conciliando com o arrebatamento depois da grande tribulação daqueles dias. Então, para não ficar um pouco mais vago, eu peço a vocês para me acompanhar aqui, 1 Coríntios 15 e o 50, que diz assim, 1 Coríntios 15 e o 50, fala assim: isto afirma os irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da corrupção. Eis que vos digo um mistério, que é o arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento de abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos, o quê? Ressuscitarão. Paulo começou a falar de uma ressurreição.
ao soar da última trombeta, que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que a ressurreição dos justos, que é da igreja, será na ressurreição do último dia. Concorda também, porque será na última trombeta. Quando tocar a última trombeta, ele fala no verso 52. No momento de abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta. E porque a trombeta, meus irmãos, vai ter que soar. Apocalipse tem 7 trombetas. E o apóstolo Paulo que será na última. Aí, Apocalipse 10 e o verso 7 diz assim. Vamos ler comigo. Apocalipse 10 e o verso 7. Diz assim: mas no dia da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 7, diz que na voz do 7º anjo vai se cumprir o mistério de Deus, ao qual ele revelou aos seus servos e profetas. Mistério, o mesmo mistério que Paulo falou em Coríntios 15, aos 51 em diante. Então, Paulo ele fala em Coríntios 15, 52, que será na última trombeta. Aí João ele confirma também que no verso 7 do capítulo 10 do Apocalipse, que vai se cumprir o que Paulo falou, que é o mistério de Deus, na voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar. Então, quando o anjo tocou, aqui no capítulo 11 e o verso 15, que diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados sobre os tronos de Deus, prostrados sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o grande poder e passaste a reinar. E ele fala aqui no verso 18, que na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a ira de Deus, que a ira de Deus só vem surgir depois do toque da 7ª trombeta, que a igreja já tinha sido atribulada. A ira de Deus só vem chegar depois da 7ª trombeta. Então a ira de Deus não é a grande tribulação. Deus vai nos livrar da ira, não da grande tribulação. Aí ele fala: chegou a ira, e o tempo determinado para julgar os mortos. Olha aí, chegou a ira de Deus, que é o momento que Deus vai nos livrar da ira. Chegou o julgamento, como João 6, 12 e 48 falou, que no último dia também vai ter o julgamento, não é verdade? E ele fala aqui: e para se dar o galardão dos seus servos e profeta. Então o galardão só vem aparecer aqui. Então, Lucas capítulo 14, verso 14, fala que na ressurreição dos justos será o galardão. Irei te recompensar na ressurreição dos justos, que justamente é o galardão. E o galardão vem aparecer aqui, depois do toque da 7ª trombeta. Amados irmãos, isso é muito importante. Pequenos detalhes estão passando despercebidos. Jesus ele falou, capítulo 22, que vai vir com o galardão. E o verso 12: eis que vos digo, eis que venho sem demora. 22 e 12. Comigo está o galardão, que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então o galardão só vem Jesus quando vier, vai vir com o galardão. E o galardão só vem aparecer depois da 7ª trombeta, que justamente será na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14. E justamente aqui que vai acontecer, depois da 7ª trombeta, que vai se dar a ressurreição dos justos. Que é, quando tocar a 7ª trombeta, vai ser os eventos finais. Já será o final da grande tribulação. Aí, nós estamos comprovando que a ressurreição, que o arrebatamento será no final. Mas a Bíblia revela algo mais para você ter mais certeza sobre isso. Capítulo 20 e o verso 4. Vamos ver. 20 e o 4.
Vi também tronos. Isso aqui é depois da morte do anticristo, a prisão de Satanás. 24 de Apocalipse, capítulo 20, o verso 4 de Apocalipse diz assim: Vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Apareceu um julgamento, como João ele falou, será no último dia, que vai julgar a própria igreja, os seus discípulos. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João começa a explicar aqui no verso 4 que, aleluia, haverá um julgamento. E ele mostra também que viu as almas no céu, que ele diz que viu tronos, isso aqui é no céu, porque o único trono que tinha na terra era o da besta, e foi destruído pela ira de Deus. E ele fala aqui, amados irmãos, que viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ele diz ainda que viu aqueles que não adoraram a besta, as almas que não adoraram a besta, e aqueles que não nem tampouco a sua imagem, e nem a sua marca na fronte, reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele fala uma ressurreição justamente do povo que passou pela tribulação na mão do anticristo. É muito claro e óbvio aqui. É muita clareza. E como ele, no verso 5, ele deixa uma coisa muito importante para eu e você não ser enganado. O verso 5 é muito importante. Ele diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Então ele fala de uma ressurreição do povo, da igreja que passou pela mão do anticristo. E ele fala que ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Ele fala que haverá um tempo, uma pausa da segunda ressurreição, que será no final do milênio. Que ressurreição é essa? Dos ímpios. Porque o apóstolo Paulo ele diz que na ressurreição, quando Cristo vier, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os ímpios não morreram em Cristo. Então, ficará para a segunda ressurreição, no final do milênio. Aí Paulo diz assim, complementando, diante, esta, no verso 5, né? Que ele fala, os restantes dos mortos não reviveram, até que completasse 1000 anos. Aí ele fala, para não ficar errado, esta é a primeira ressurreição. No final do verso 5. Esta é a primeira ressurreição. Amados irmãos, se é a primeira, houve outra antes? Não existe. Você quer o pré-tribulacionismo, ele quer antecipar uma ressurreição que só vai se dar depois da grande tribulação. Você pode ver que João ele esclarece aqui, ele fala que nessa ressurreição, o povo que passou pela mão do anticristo está incluso. Ele fala, esta é a primeira. Não podemos alterar a matemática. Existe primeira, segunda, terceira, quarta. Antes de primeira existe nada. E são quantas ressurreições para o justo que nós vimos? É apenas uma para o justo e outra para o ímpio. Como João aqui ele declara. Para o justo, para a vida eterna. Para o ímpio, para a condenação eterna. E ele fala aqui que a primeira foi o povo atribulado. Também ele destacou. Não que só foi o povo atribulado. Ele quis destacar para poder quebrar essa heresia do pré-tribulacionismo. Ele mostrou que na ressurreição do justo, da igreja, o povo que passou pela tribulação, da grande tribulação, está incluso. Para poder desmascarar essa doutrina. E ele fala que a segunda é para os ímpios depois, no final do milênio. Aí ele fala no verso 6. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é esta.
Aleluia! Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, ressuscitarão, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. No verso 6 ele diz que bem-aventurado é o santo que faz parte desta ressurreição. Então, se eu crer numa ressurreição antes da grande tribulação, num suposto da ressurreição, então eles não vão ser bem-aventurados. Porque em João ele fala que é nesta ressurreição aqui, capítulo 20, verso 4, do qual a igreja passou pela tribulação, que serão bem-aventurados. Porque a segunda morte não terá poder. Como o apóstolo Paulo ele fala em Coríntios 15, 51 ao 54, que fala que nós teremos um corpo imortal. É por isso que a morte, segunda morte, não terá poder. E iremos ressuscitar para a vida eterna. Então, é muito claro, meus irmãos. Aqui fala da primeira ressurreição depois da grande tribulação daqueles dias, no final. E o povo passou pela tribulação, que Paulo ele descreve, para eu e você não ficar errado. É muito claro. Leia atentamente. Apocalipse 20, 4 ao 6. Fala do arrebatamento da igreja. Porque houve uma ressurreição. E só é arrebatamento se tiver uma ressurreição. Como João ele falou, eu vos ressuscitarei no último dia. Amém? João 6:39. Amados irmãos, atentamente, vigie, medite, assista esse vídeo com a Bíblia, atentamente. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Amém.